O que o trabalhador ganha quando tem a emissão da CAT, que é a Comunicação de Acidente do Trabalho? A Comunicação de Acidente do Trabalho é um documento obrigatório para a empresa emitir, mas muitas vezes a empresa não emite esse documento e o trabalhador perde direitos. Como fica a situação dele perante a Previdência Social? Como fica a situação da estabilidade do trabalhador? Ele recebe o fundo de garantia durante o período de afastamento? E a reabilitação? Como é que fica? A aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. E aí, quais são os direitos na Previdência Social? E a foto da CAT? Tem como você contornar isso tudo? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje e por isso eu vou pedir para você assisti-lo até o fim. Antes de abordar todos esses assuntos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar a notificação no sininho. Assim você fica por dentro de todos os seus direitos trabalhistas. Lembrando que este é o canal do trabalhador, onde a gente fala só sobre direitos do empregado. E também quero te convidar para aqui na descrição do vídeo ter acesso ao nosso canal onde fala só sobre aposentadoria. São dois canais, um sobre aposentadoria e previdência e outro sobre os direitos do trabalhador. Assim você fica por dentro de tudo que você precisa saber sobre seus direitos sociais. Bom, então vamos lá. E se tiver alguma dúvida, está aqui no WhatsApp, tá? Mande aqui a sua história, sugestão de vídeos, questionamentos, e a gente vai ter o prazer de responder e interagir com você, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. O que o trabalhador ganha com a CAT? A CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, ela tem que ser emitida pela empresa. Então, primeiro eu vou falar para vocês o que você ganha com a emissão da CAT. E depois eu vou falar para você quando a empresa deveria emitir a CAT e não emitiu. Assim você fica sabendo de como se comportar numa situação dessas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quando a empresa emite a CAT, você tem um tipo de incapacidade temporária, se você ficar afastado, você tem direito ao auxílio-doença acidentário. Qual que é a diferença do auxílio-doença acidentário e do auxílio-doença previdenciário, quando tem ou não tem relação com o trabalho e que nasce da CAT? Se ele é acidentário, você não tem carência. Vamos pegar um exemplo assim, bem radical para você entender. Você fez um processo seletivo numa empresa e foi contratado por essa empresa. No primeiro dia de trabalho, antes mesmo de você entrar na empresa, você sai de casa e vai para o trabalho. Chegando na porta da empresa, você escorrega, cai e quebra a perna. Nossa, que tragédia, hein? Justamente no primeiro dia de trabalho. Mas vamos supor, é só um exemplo. Disse que era um exemplo radical. Bom, você nunca tinha trabalhado na vida, você nunca pagou INSS, você nunca teve nenhuma contribuição. Se fosse um acidente que não tivesse relação nenhuma com o trabalho, você não teria nenhuma proteção no INSS, zero. Porque você não teria a carência de 12 meses necessária para ter um benefício por incapacidade. Mas como se trata de auxílio-doença acidentário, porque tem relação com o trabalho, você estava indo para o trabalho, já estava dentro da empresa, embora nem tivesse começado a trabalhar em 1 minuto na empresa, mas já era contratado, estava lá, em razão disso, você tem direito ao auxílio-doença mesmo sem ter tido nenhum dia de trabalho. Então, ao ter a CAT, Comunicação de Trabalho emitida, o auxílio-doença acidentário é garantido sem carência. Tá vendo a importância da CAT? Bom, e se você ficar afastado pelo INSS, quando você voltar para o trabalho, você não pode ser demitido no prazo de 12 meses. Olha, você nem trabalhou e já tem estabilidade de 12 meses. É claro, né, que isso tudo está previsto em lei. E eu dei um exemplo radical, né? Claro, a gente vai usar ele como um exemplo radical, mas se você trabalhou na empresa durante muitos anos, teve um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, você tem uma estabilidade de 12 meses se teve a comunicação de acidente do trabalho. Agora tem um detalhe que pouca gente conta. Se tem a comunicação de acidente de trabalho e o INSS concede um benefício espécie 91, que é auxílio-doença acidentário, durante o período de afastamento, mesmo você sem trabalhar, você tem direito ao fundo de garantia.
Sabia disso? Mas se você não tiver a CAT ou não for detectado que foi auxílio-doença acidentário, você não tem direito ao FGTS. Bom, você também terá direito à reabilitação profissional, para fazer uma adaptação profissional ou uma reabilitação profissional para uma outra atividade que seja compatível com a sua situação decorrente do acidente. Te digo mais, se esse acidente te colocar numa situação de pessoa com deficiência, PCD, você passa a ter prioridade na contratação de vagas de pessoas com deficiência. Então, é muito importante que a CAT seja emitida em situações em que realmente há um acidente do trabalho. Sem se falar também da aposentadoria por invalidez acidentária. Porque qual que é a diferença? Gente, olha só. Só essa diferença, gente, já vale uma inscrição no nosso canal. Então, parar para você se inscrever. Se inscreveu? Vai, clica aí, ó. Inscreva-se no nosso canal. Aí você vai lá dar uma curtidinha no nosso vídeo e ativa a notificação no sininho, lá, todas. Vou descontar agora, gente. Vai valer 40% a mais na sua aposentadoria. Se for uma doença, uma aposentadoria por invalidez previdenciária, você vai receber 60%, a partir de 60% da sua média salarial. Se for uma aposentadoria por invalidez acidentária, 100%, 40% a mais, gente. Tem noção? E se você tiver uma incapacidade que precisa do amparo de alguém para te ajudar, você tem mais 25% no valor do benefício. Tá? Bom, e a CAT também serve para proteção dos dependentes na Previdência Social, no caso de eventual morte, em caso de óbito. Então, a CAT serve para tudo isso. Mas eu disse para vocês que no começo do vídeo, eu ia explicar a situação de quando não há emissão da CAT. Não quer dizer que seus direitos estão perdidos, tá? Por quê? Você pode, na perícia do INSS, provar através de um negócio chamado NTEP. Pouca gente conhece isso, né? NTEP, NTEP, Nexo Técnico Epidemiológico. O nome é complicado, porque somente advogados especialistas sabem disso, né? Que você pode pedir na perícia do INSS, que o médico do INSS, mesmo que não tenha a comunicação do acidente de trabalho, mesmo que não tenha a CAT, caracterize a sua doença como acidente do trabalho. Aí você dispara todos esses direitos, o auxílio-doença acidentário, estabilidade de 12 meses, fundo de garantia durante o afastamento, a reabilitação profissional, a aposentadoria por invalidez acidentária e pensão por morte, se for o caso, desde que seja feita a CAT. Isso pode ser feito mesmo depois de você estar aposentado, mas pode fazer uma revisão de aposentadoria. Mas o ideal é que você conheça os seus direitos, né? Porque esse é o nosso propósito aqui no nosso canal, para você poder exigi-los. Quem conhece o direito pode exigir. Quem não conhece os direitos que tem, jamais vai exigir aquilo que não sabe que possui. Então, está aí a nossa contribuição para você que quer ter os seus direitos garantidos. Espero você no próximo vídeo, viu? E se estiver gostando do nosso canal novo aqui, já está, olha, já quase 2 semanas já de canal, né? E olha, nós já temos muitos inscritos, mas queremos ter você aqui no nosso canal, tá bom? Espero você no próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau, tchau.